horas de van até Ollantaytambo. E assim, eu tentei dormir, né? Mas tinha um abençoado de um brasileiro falando pra caramba atrás da gente. Mas beleza, eu tentei dar uma dormida ali, nem vi a hora passar. E agora a gente já chegou no trem. Ah, cara, muito legal. Assim, eu fiquei meio perdida, porque eu não achei nenhum vídeo mostrando como que era aqui dentro. Mas também na correria, não tinha como gravar pra mostrar pra outras pessoas. Mas chegando aqui, a gente veio do trem da Inca Rail, né? Então a gente chegando aqui tem uma opção de check-in. Tragam seus passaportes, se você entrar de passaporte, a gente não trouxe. Mas graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu entrar com o RG. E aí tem a parte ali de check-in e logo você vem entrando aqui pra dentro da vilazinha que chega até o trem. Agora tá uma fila ali fora pra entrar, mas a gente já pegou o nosso lugarzinho. Ó, a gente pegou esse trem aqui, que tem negocinho aqui em cima pra poder ver. Janelas grandes. Olha só a fila. É o que tem mais pra lá, né, também. Saben en el norte y en el sur que soy para el Inca esencial, poderoso líder y vencedor. Cuscoyo soy y tan sola estoy, soy princesa del imperio del sol, sin poder amar, sola esperaré, el Inca escogerá, porque sentía en su corazón que Cusi esperaba morir. 10 años pasaron hasta que finalmente Ollanta y sus guerreros fueron vencidos y sentenciados a la pena de muerte. Olvidar, fuerte e invencible es nuestro amor. Siempre seré suya hasta el final. Tupac Yupanqui recibió la noticia de que su hermana estaba encerrada en un calabozo. Tú eres mi camino. Por tu amor, seguiré hasta el final. Por nuestro amor. Por tu amor. Por tu amor. O nome dele é Vitor também. Péssimo dia pra eu vir de tênis branco hoje, porque tava chovendo. E tô com uma mana. Querido. Nós estamos fazendo o circuito 3, aí a gente entra por essa portinha, lá tem restaurante, aqui em cima tem gente comendo. A gente vai dar uma andadinha e fica pra lá. Gente, graças a Deus, deu tudo certo. Eu não gravei muito o processo, porque assim, primeiro a gente ficou sei lá quantas horas dentro do trem, que tá tendo manifestação agora no período que a gente tá vindo, por algumas questões pessoais dele. E aí o trem ficou parado um tempão, acho que a gente atrasou tipo 1h30, 2 horas a gente atrasou. Mas o nosso passeio era só 11 horas, então deu tudo certo no final, graças a Deus. O nosso trem estava previsto para chegar bem cedo mesmo. E é isso, agora estamos esperando o nosso guia pra gente começar. Vou gravar um pouco pra vocês. E estamos muito animados, graças a Deus. Existem 3 circuitos para você conhecer Machu Picchu. O 1, 2 e o 3. Dizem que o melhor é o 2. O 1 acho que é só por cima que você vê. O 2 você entra dentro. O 3 você entra dentro e também faz outros passeios também. Além de conhecer a cidadela de Machu Picchu, né?
Só que você precisa comprar com pelo menos uns 3 meses de antecedência. Eu e o Vitor, a gente foi comprar com 2 meses de antecedência, já não tinha mais o circuito 2. Aí a gente pegou o 3, que é o circuito da realeza. Eu achei muito interessante. Ó, já chegamos, ó. Herramientas, ropa. Primero, acá hay un soporte científico. Hola, hola, señorita, tiene que salir expulsada. Vámonos, expulsada, vámonos. Subir al muro es pisar patrimonio, pisar. Pero no sabíamos. Ahora, si nosotros venimos más acá, vamos a ver 3 montañas, ¿sí? La primera montaña es esta de aquí. ¿La ven, verdad? Esa montaña se llama Huayna Picchu y se encuentra a 2.750 metros de altura, ¿sí? La segunda montaña es esta montaña de acá. La pueden ver, ¿verdad? Okay. Esta montaña lleva de nombre Putu Kusi y está a 2.650 metros de altura. Y la tercera montaña es esa que está ahí arriba, ¿sí? Solamente si venimos por acá se va a poder ver las faldas de la montaña, ¿sí? La parte baja o la base. Esa montaña de Machu Picchu se encuentra a 3.050 metros de altura. Ahora, exacto. Ahora, tanto a la montaña de Machu Picchu como a la montaña de Huayna Picchu hay un camino para ascender, para subir, ¿sí? A excepción de Putu Kusi. Acá no hay un camino o una vía para subir, ¿sí? Solamente ahí tienen que escalar, hacer ese deporte de escalada, ¿sí? Ahora, algunas personas suelen subir y llegar a la cima de esta montaña, com a ideia de conectar pouco mais. Gente, nos vídeos parecia ser menor do que é. É muito grande. Olha só, tem que ir lá pra cima. Na verdade, as pessoas que gravam mostram tudo. É, só pode, cara. Olha só como ele é muito grande. Cara, tem até lá em cima no morro. Ó. Lá em cima no morro tem. É porque minha câmera não tá mudando. Tem gente lá, tem tempo lá. É. E a montanha Huayna Picchu, essa daqui. Personas o investigadores no se ha terminado de construir, ¿ok? O sea, está incompleto. Pero para otros dicen que sí se ha terminado de construir. Ahora, los que dicen que no se ha terminado de construir, su prueba es esta de acá. Un ejemplo, cuando uno va a una construcción, ingresa y ahí ve los materiales, ¿verdad? Bolsas de cemento, ladrillos, fierros, todo eso. Cuando uno ingresa nos da la idea de que, están construyendo, ¿no? Y eso mismo podemos ver acá. Pueden ver que estas rocas tienen como canales, ¿verdad? Ahora, estos canales no pertenecen acá, para aquellos que aseveran ello. Estas rocas pertenecen a un lugar que es conocido como las famosas fuentes de agua, ¿sí? El canal. Ahora, otra prueba de ello es esta roca de acá, ¿sí? Pueden ver que está como con un tajo, ¿verdad? Un corte, ¿sí? Eso da a entender también para aquellos que aluden a ello que recién estaban puliendo o tallando esta roca para llevarlo a un lugar a cual pertenezca, ¿sí? O sea, estaban recién construyendo todo esto. Eso es lo que sostienen. Pero como les mencioné, los que sostienen que sí, ya se había terminado de construir, se basan en las pruebas como las construcciones que hemos podido observar en las cortes. Construcciones ya finiquitadas, ya terminadas.
Voy a dar la imagen y ustedes lo van pasando para que vean, ¿sí? Vean esta imagen. La imagen que van a ver en este punto es un monolito, ¿sí? Mono, litos, bien. Un paréntesis. Cuando un monolito empieza a tener tallados, forma antropomorfa, o sea, zoomorfa. No hay mucho sol ni mucho ruido, no está perfecto. Con cuidado bajen. Aqui era uma casa? Todo esto de acá son viviendas o casas. A gente começou o circuito ali, já deu uma volta lá em cima, deu uma volta aqui atrás, já estamos aqui embaixo. ¿Listo, amigos? ¿Me escuchan ahí atrás? Sí. Vieron quizá todas las construcciones por donde pasamos, ¿sí? La idea que se tiene de ello es que eran viviendas, casas, ¿sí? Ahora, muchos mencionan que eran viviendas, pero de 2 pisos. ¿Pero por qué? Primero, acá pueden ver el muro, ¿verdad? Sube el muro y acá hay una especie de gradería o saliente, ¿verdad? Eso mismo va a ser notorio en este lado de acá, ¿ok? Están iguales. Ahora se preguntarán ustedes, ¿por qué? Porque ahí probablemente ponían madera. Imagínense, troncos de madera en todo eso, sobre ambos puntos. Eso formaba un segundo piso. Por eso es que muchos dicen que eran construcciones de 2 pisos. Por eso de ahí. Vamos ao passeio, nós estamos retornando para o ônibus, só que o nosso trem é só 6h30 e são 1h53 agora. Então a gente vai almoçar e enrolar aí na cidade de Águas Calientes até o nosso trem. Aí devemos chegar na cidade umas 9 horas, 9 alguma coisa, 10 horas. Mas amanhã não temos passeio nenhum, então amanhã finalmente vamos poder dormir bem. Agora em Águas Calientes, olha que legal. Ela parece ser bem pequenininha. E até aqui que parte os ônibus para Machu Picchu. A gente já tinha dado de cara com esse restaurante que a gente achou muito bonito. Vamos ver. Estamos andando agora por Águas Calientes para gastar um pouquinho de tempo, né? A gente ficou sei lá quantas horas lá no restaurante gastando tempo, agora viemos andar um pouco. Olha só que lindo o rio que atravessa. Ah, mais perrito. Bastante lojinha aqui, mas achamos aqui bem mais caro do que na cidade. Mais fácil comprar lá no mercado de São Pedro mesmo, as lembrancinhas. Ai, que lindo o arquinho para tirar foto. A gente viu também que aqui tem outros lugares para você conhecer, tipo um mariposário, algumas coisinhas assim bem legais. Mas tem que andar, né? Assim, depois de 3 passeios loucos. Hoje o passeio foi super tranquilo. Graças a Deus, que a gente já tava super cansado já. Mas a gente não queria andar muito não. Aí estamos por aqui mesmo. Até porque o mariposário fecha às 5 horas, são sei lá quantos minutos para 5. A gente ia gastar muito tempo para ficar pouco tempo lá, né? Olha só que legal. Por onde começar, né? Primeiro que eu estou sem voz essa semana. Vou até falar mais baixo aqui, né? Eu estou sem voz essa semana, porque eu estou com sinusite e aí acabou fitando minha garganta. Mas, enfim, hoje é dia 25 de setembro e como vocês viram aí, né? Não terminei este vídeo por alguns motivos. Primeiro, nós ficamos presos em Águas Calientes.
E é isso aí mesmo, gente. Vocês viram aí que nós fizemos todo o nosso passeio, conhecemos Machu Picchu. Eu acho que eu terminei de gravar no horário de almoço, né? E aí depois do almoço a gente ficou ali conhecendo a cidade, gastando tempo, porque o nosso trem de volta era às 6h30. E aí eu não tinha muito o que gravar, né? Porque a gente já tava só gastando tempo mesmo, esperando o trem. Machu Picchu fica ali na cidade de Águas Calientes, né? Então Águas Calientes fica ali embaixo, Machu Picchu fica na montanha aqui em cima. E aí para você ir para Machu Picchu, você tem que ir para Águas Calientes. E existem 2 agências de trem que operam para ir para lá, que é a Peru Rail e a Inca Rail. E aí a gente contratou pela Inca Rail, né? Foi o que estava mais prático ali para mim. Eu tinha assistido alguns vídeos já indicando a Inca Rail. Aí eu entrei no site e aí a gente eu contratei o trem e contratei o guia. E aí junto, né, com esse serviço também é incluso uma van que te busca no hotel. Então, como que é todo o processo para quem vai para Machu Picchu, né? Você contrata ali, pelo menos eu vou falar da Inca Rail porque foi o que eu contratei. É incluso uma van que te busca no hotel. Aí uma van te busca no hotel, você vai de van até Ollantaytambo, que é uma cidade vizinha. Lá em Ollantaytambo é onde fica a estação de trem. Então você vai para Ollantaytambo de van, você salta da van, ele já te deixa ali na estação, você faz o seu check-in e aí você pega o trem dali que vai para Águas Calientes. Lá em Águas Calientes, como a gente contratou um guia da Inca Rail, então o rapaz da Inca Rail já chamou a gente, levou a gente até a gente, aí a gente levou a gente até o guia, e aí o guia levou a gente até Machu Picchu. Assim, gente, tudo lindo, maravilhoso. O guia, que foi o Victor, ele é maravilhoso, super explicou pra gente, ficou com a gente o tempo inteiro, nos acompanhou no ônibus, tirou todas as dúvidas. E aí, pra voltar, seria a mesma coisa. A gente pega o trem deixa a gente em Ollantaytambo. Ollantaytambo tem uma van que leva a gente de volta pra Cusco, né, que normalmente é a cidade onde o povo dorme para poder ir, né? Então a gente estava dormindo em Cusco. Existem algumas pessoas que dormem uma noite em Águas Calientes. Então você vai para passear para Cusco, você dorme em Águas Calientes ou em Ollantaytambo, enfim. A gente decidiu não dormir. A gente queria dormir em Cusco, então a gente só fez esse bate e volta de trem. Porém, alguns dias antes da nossa viagem, nós ficamos sabendo que estava tendo algumas manifestações. A Inca Rail mandou mensagem para mim, acho que 2 dias antes da nossa ida para Machu Picchu, que foi na segunda-feira. Então eles tinham mandado mensagem para mim e não falaram nada a respeito das manifestações. Então a gente pegou e enviei os meus tickets, validou, falou para mim que a van ia me buscar às 4 horas da manhã no hotel, buscou a gente de manhã no hotel. Na ida, até aconteceu atraso, a gente teve acho que 1h30 de atraso para chegar por conta dos manifestantes, né, que tá tendo lá ainda, né, manifestação, questões políticas e questões de turismo também. E aí os manifestantes, eles ficam nos trilhos, porque se eles estão nos trilhos, o povo teoricamente não tem como chegar. Atrasou, beleza, mas chegamos, fizemos todos o nosso passeio. Quando chegou por volta das 5h30, a gente viu que a fila da estação estava gigantesca, todo mundo tumultuado assim e muito longa. Então a gente decidiu ficar. Quando a gente ficou, começou os burburinhos do povo ali falando que não ia ter trem, que tava tendo manifestação, que tava tendo isso aqui lá, até tava rolando um grupo lá, onde o povo tava dando todas as notícias e tal. Eu cheguei a entrar no grupo, mas só tinha brasileiro zoando lá e eu saí do grupo. E aí também não tive informação nenhuma. Aí, gente, foi aí que começou toda a loucura. Eles começaram a gritar as pessoas por número de trem que fica no nosso cartão de embarque. E aí começaram a gritar, e aí toda vez que eles gritavam um número, o povo que era daquele trem, né, daquele número, ia pra lá. Só que assim, uma multidão, tá passando os vídeos aí pra vocês enquanto eu tô falando, uma multidão, todo mundo se apertando. Cara, o que me dava dó é que tinha crianças no meio, tinha bebê no meio, sabe?
Então, assim, foi uma loucura. E aí eu e o Vitor, a gente tentou entrar, assim, aí a gente acabou parando ali no meio, mesmo que eu não tinha mais como passar com a multidão, todo mundo se apertando, se machucando e tal, beleza, daqui a pouco começou a ficar confortável. A multidão ali ficou confortável, todo mundo começou a se resolver. Aí eles começaram a gritar por nome, então a gente só deixa, por número do trem, então a gente só deixava passar quem era daquele número do trem. E aí, gente, quando chegou 1 hora ali, que já era tipo, acho que umas 8 horas da noite, o último número que gritaram foram 44. E o meu era 46. Gritaram 44 e não gritou mais ninguém. E aí todo mundo começou a gritar, perguntando o que tá acontecendo, vai chamar mais, sei lá. Aí, nesse meio tempo, a gente conheceu 2 brasileiras. E aí uma delas até subiu, assim, pra poder olhar e viu que não tinha trem nenhum. Então a gente ficou feliz. Tipo, beleza, o trem já partiu, vai levar a galera e vai voltar pra buscar a gente. E aí, nisso, passou a hora e nada. E assim, eu já começando a passar mal ali já, sabe? Sentindo um desconforto, muita vontade de fazer xixi, mas o medo de fazer xixi, chamaram meu trem na hora. Então eu fiquei lá segurando e começando a meio passar mal, a pressão meio abaixando e tal. E aí eu segurando firme, porque eu não queria dar trabalho pra ninguém, não queria dar trabalho pro meu marido de passar mal no meio daquela multidão. E aí eu me segurando lá e tal, aí daqui a pouco foi passando, porque a gente começou a conversar. Mas assim, ansiedade, gente, no talo. Quem me conhece sabe que eu tenho ansiedade, então minha ansiedade estava no talo. Eu não estava conseguindo me concentrar, não estava conseguindo parar de me mexer, a perna me mexendo o tempo inteiro, dor de barriga, tudo misturado. E aí, nisso a hora passou, a gente ficou sentadinha ali perto, esperando, né, teoricamente o trem voltar. E aí falaram que o trem ia voltar às 11 horas da noite, deu 11 horas nada. E aí nesse meio tempo todo mundo começou a gritar para poder entrar dentro da estação, porque a gente estava para fora. Então todo mundo começou a gritar para entrar dentro da estação. Aí eles deixaram a gente entrar dentro da estação. Ficamos lá, todo mundo dormindo sentado. E aí quando deu... Aí falou que o trem ia chegar às 1h30 da manhã. Deu 1h30 da manhã, nada. E aí falou que o trem ia chegar. Aí pediu mais 30 minutos. O trem já tava lá, mas só que eles ficaram pedindo tempo. Aí é 1h30 da manhã. Aí deu 1h30 da manhã mais 30 minutos. Quando deu 2 horas da manhã, o cara simplesmente anuncia que os manifestantes danificaram o trilho, fecharam o trilho do trem, e aí não tinha como mais a gente voltar para casa e que ele sugeria que a gente procurasse um lugar para descansar. Cara, nessa hora, o povo começou a quebrar as coisas, quebrar cadeira, jogar lixo no chão. Teve um senhorzinho lá que derrubou o negócio, chutando as lixeiras, assim, loucura. E eu e o Vitor, assim, olhando um pra cara do outro. A gente ainda tentou Uber ainda. Tipo, eu entrei no aplicativo, falei, cara, não sei. Se tem alguém aqui doido que queira ganhar dinheiro, vai ter um Uber por aqui. Obviamente não tinha. Então a gente deitou no chão da estação para poder dormir. Quando a gente deitou assim, botou o pano na cabeça assim, aí os caras falaram alguma coisa de embarcar. Eu vi, a gente abriu o olho assim, levantou correndo, todo mundo fez um montinho ali. E já tinha um monte de gente que já tinha ido embora procurar hospedagem e tal. E aí por fim, o trem tava ali fora, falaram pra gente que não era pra embarcar pra ir embora, mas sim que eles iam abrir o trem pra gente dormir dentro. Dormimos dentro do trem, horrivelmente, não tem como você dormir, a gente ficava acordando toda hora, desconfortável, dor nas costas, dor no joelho, dor na nuca, dor em tudo. O Vitor não conseguiu dormir, todas as vezes que eu olhava, o Vitor assim, ó, olhando pra frente. Aí quando foi umas 5h pouca da manhã, quando começou a clarear o dia, começou os burburinhos da galera falando como que ia voltar. Porque era terça-feira, né? A gente dormiu, amanheceu, terça-feira. Eu e o Vitor tínhamos voo de noite e tinha um monte de gente que tinha voo de tarde. Tinha uma moça ali que tinha voo 5 horas da tarde. E aí a gente desceu assim, pegamos nossas coisas, descemos. Eu e o Vitor, a gente tava só de mochila. Aí a gente desceu, tinha um cara ali que falou que não tinha o que fazer, que não tinha informações, que não tem nada. E eu mandando mensagem também pra galera da Encarreio e nada também, pra eles responderem a gente. Só no dia anterior de noite que um cara da Encarreio me mandou mensagem com uma foto escrito pedindo perdão, que eles estavam fazendo o máximo possível, que não sei o que lá. Aí daqui a pouco, essa mulher aí que tinha o voo 5 horas, e aí todo mundo começou a falar que tinha uma trilha
para hidroelétrica, que tinha uma hidroelétrica ali perto, né, de Águas Calientes, e tinha uma trilha ali de aproximadamente umas 3 horas. Quando você na trilha, né, no final da trilha, lá na hidroelétrica, tinha um ponto de ônibus. E aí o povo falou, talvez tenha carro lá. E a mulher, meu filho, revoltadíssima, reuniu um monte de mulheres, girl power, e foram. E eu e o Vitor, a gente foi atrás. Aí a gente foi atrás, acabando que a gente passou deles e continuamos a trilha. Fizemos a trilha em exatamente 2 horas. Assim, isso porque eu estava com fome, não tinha jantado na segunda-feira, porque a ansiedade não deixou eu jantar. E aí o Vitor tinha comido uns biscoitos que ele tinha na mochila e eu não quis comer nada. E aí nesse meu tempo eu comprei uma empada durante a trilha. E aí fizemos. Quando a gente chegou e terminou a trilha 2 horas depois, tinha um monte de van lá, graças a Deus. Tinha van, a gente conseguiu um ônibus, pagamos 140 soles no ônibus, 70 soles por pessoa. E aí, 8 horas de ônibus pra Cusco. Inclusive, a mulher que tinha o voo 5 horas estava no mesmo ônibus que a gente ia. A gente chegou 5 horas em Cusco. Então, tadinha, cara. Eu não sei se ela conseguiu adiar o voo dela, se ela perdeu, eu não sei. E aí a gente chegou 5 horas em Cusco, tipo 5h15 por aí. Deixaram a gente longe do centro histórico ainda, então a gente teve que andar. Não, só que eu comecei a passar mal. Vomitei no ônibus, a pressão baixou, tava uma tremedeira. Eu estava muito fraca, tipo assim, gente, muito fraca mesmo. Eu tava tremendo assim, fraquíssima, tava sem força. E quando a gente chegou isso, porque eu não consegui comer mais nada também, e fora que eu tava com medo de comer e vomitar. Então eu comi uma barrinha, vomitei depois. Eu vomitei uma vez só, mas vomitei a empanada e a barrinha. Aí eu comprei só um Gatorade, quando teve uma parada lá que o pneu estourou, então a gente parou rapidinho, comprou um Gatorade e seguimos viagem. E aí nisso a gente chegou na cidade e a gente tava longe do nosso hotel. E a gente tava com muito medo que a gente ainda tinha que fechar nossas malas ainda. E aí tomar banho e fechar nossas malas, né? Então a gente tava com medo porque a gente, por mais que o nosso voo era 9h30, a gente tem que chegar pelo menos com umas 2 horas antes no aeroporto, né? E aí a gente, longe do hotel, começamos a caminhar. E o Vitor, bora amor, força, você consegue. E eu, fraca, muito fraca. Eu ainda tinha que arrancar força, meu filho, do meu Espírito Santo de Deus que me ajudou para poder correr, para atravessar a rua, para poder andar e tal. E eu, tipo assim, o meu máximo não tava sendo devagar, mas eu ainda tava conseguindo andar ainda bem, sabe? E aí, por fim, chegamos no hotel, tomamos um banho, eu passando mal. Tomamos um banho, a gente comprou mais um pão com queijo e presunto seco, o povo pra fazer comida seca. Comida não, lanche seco. E aí, não consegui comer direito, mas tomei Gatorade e fui pro hotel. Gente, fomos pro aeroporto, 7 e pouco. Quando chegou no aeroporto, comecei a ficar febril e com dor no corpo. Falei, pronto, tô ficando doente, não acredito, tô ficando doente. Mas aí deu tudo certo, a gente pegou o nosso voo, dormimos o voo inteiro, toda hora acordando, comendo no voo, porque dormir não tem nada a ver com comer. O nosso corpo já fica ali, ó, preparado. Percebi que o almoço tá vindo, a gente acorda pra pegar comida. Não sei se você sabe, se você estiver dormindo, eles não te acordam pra comer. E a comida de Lima pra São Paulo, de São Paulo pra Lima, é uma delícia da Latam. E aí a gente comeu e tal, fizemos uma conexão ali e eu ainda me sentindo muito mal. E aí chegamos por fim no Brasil na quarta-feira, 8 horas da manhã. Chegamos no Brasil. Aí é por isso que eu sumi, entendeu? Sumi dos stories, sumi dos vídeos, porque assim, gente, quando eu estou passando por uma situação, a última coisa que eu vou lembrar é mexer no celular, entendeu? Então, assim, sumi mesmo porque eu tava ali vivendo o momento, controlando a minha ansiedade e tudo, entendeu? E aí, meu filho, o meu corpo desandou. Fiquei doente semana toda. A gente foi pra Taubaté ainda. Ficamos lá em Taubaté até sábado, que a gente já tinha contratado o Airbnb. Foi até bom, porque a gente, tipo assim, descansou a mente, né? Ficamos sozinhos lá. Depois a gente viu os nossos amigos. Fomos passear no shopping. Eu passei mal no shopping, voltei pra casa. E ficou assim. Aí eu só fui melhorar mesmo no domingo, que quando eu amanheci em casa. Porque eu cheguei sábado à tarde, ainda passando mal, passei mal ainda.
tipo assim, das coisas à noite. E aí no domingo, quando eu amanheci em casa, que estavam meus pais aqui em casa, que eles dormiram aqui pra cuidar dos LT, aí amanhecendo, ficamos aqui conversando e tal, sei lá. Nesse dia eu melhorei. E até então eu melhorei. Aí só veio só a sinusite agora, né? Mas tá bom. E aí melhorei, graças a Deus. E assim, passando por esse perrengue, eu estou pedindo meu reembolso. Eles me responderam, falaram que vão fazer o reembolso da parte da trajetória de volta, que dava $140. Então, amém. Tô aqui aguardando, né, o meu reembolso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, pelo menos do passeio de Machu Picchu, né? E desculpa por não ter soltado os vídeos um atrás do outro durante a viagem, porque quando todos os passeios lá, gente, são passeios que duram tipo 12 horas, 13 horas. Então a gente chegava muito cansado. Então a única coisa que eu queria era descansar, né? Então assim, eu dei preferência para descansar, por viver a viagem. E aí eu fui gravando tudo e tal, pra depois soltar. Só que aí nesse tempo que eu fiquei doente, né, nessa semana que eu fiquei doente, que aconteceu isso tudo, aí mesmo que eu não queria ver nada da viagem, porque eu queria realmente só descansar minha cabeça. E aí agora, essa semana que eu estou em casa, que eu tô soltando os vídeos da viagem, tá? Então se você não viu os outros vídeos, veja, tem um vídeo de eu me organizando, o que eu comprei pra poder ir viajar, como é que foi as coisas, como é que foi a ida. Tem o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 em Cusco já, então veja lá que tá muito legal, tá? Então assim, é isso. Comente aqui o que você achou dessa loucura, se você já passou por isso, se você não vai passar por isso, enfim. Porque assim, os passeios lá acontecem há mais de 20 anos, entendeu? Só que agora tá tendo essas questões políticas lá, dos manifestantes e tal, que acabaram prejudicando nós turistas, e eu acabei passando por isso, mas nem sempre é assim. Eu creio que depois, quando eles resolverem isso, né, quando o governo do Peru fizer alguma coisa, que eles já estão quase perdendo o título de patrimônio mundial, agora estão quase perdendo o título da 8ª maravilha do mundo. Então assim, quando eles resolverem isso, vai estar tudo lindo e maravilhoso para vocês visitarem o Peru e ver todas as maravilhas que é lá. Mas foi uma viagem maravilhosa, tirando essa questão, foi uma viagem maravilhosa. Nós amamos conhecer o Peru. Não é uma viagem que eu voltaria, porque a gente sofreu muito com mal de altitude e aí não é algo que eu gostaria de passar novamente, mas super valeu. Então assim, se você for pro Peru, eu te aconselho a você ir e viver tudo de uma vez. Fica lá 10, 15 dias, 15 dias não sei, mas assim, se for 10, 15 dias, não só em Cusco, mas no Peru, né? Veja, vá pra Lima, vá pra outros lugares. Porque, cara, no Peru tem muita coisa pra você conhecer. Tem muita coisa mesmo. Então dá pra você passar um mês no Peru. Depois você vai, com 5 dias, você já tá 100% do mal de altitude. Então você vai poder fazer todos os passeios. Aproveitar tudo de uma vez só, uma única vez na vida. Porque assim, eu não vou voltar pro Peru, né? Porque é muito cansativo. Já vivemos altos e baixos lá. Então não é uma viagem que nós temos interesse de voltar. Mas valeu a experiência, maravilhoso. E é isso, gente. Curta aqui esse vídeo. E desculpa aí esse final muito longo, mas é porque eu queria explicar tudo pra vocês, tá bom? Então, beijo. Continua me acompanhando aqui no canal, se você gosta, né, enfim, essa sou eu. Aqui eu trato de feminilidade, eu trato de Bíblia, eu trato de maquiagem, eu trato de Bíblia, trato de evangelho, e aí quando eu faço coisas diferentes na minha vida, como viagens e tudo mais, eu compartilho aqui também. Então me segue nas redes sociais e me acompanha aqui no YouTube, que vai vir bastante conteúdo legal por aqui também. Um beijo e até mais!